Olá, devotos da Escola com Harmonia. Estamos aqui em mais um encontro nosso que acontece às quintas-feiras, quando nós enviamos para vocês o recado que estamos compartilhando mais um vídeo. E nós vamos aqui fechar um assunto que estamos falando ao longo de algumas semanas, da estrutura das escolas místicas e de como elas compartilham conhecimento superior com todos os devotos das diferentes escolas, não é? Era isso que nós estávamos falando no vídeo anterior. E a escola mística e iniciática com harmonia, ela foi criada oficialmente com toda a estrutura que deve ter uma empresa, tivemos que ter um registro, temos que ter CNPJ, porque quando os instrutores maiores pedem para fazer algo, tem que ser feito tudo muito bem feito, corretamente, dentro da lei, dentro de tudo que é considerado correto na sociedade. Então, nós, devotos de escolas místicas, instrutores e atuantes, tivemos que formar um grupo, inclusive de empresários, para dar toda essa estrutura para o Com Harmonia. Porque a escola Com Harmonia, ela representa, ela é um portal dentro do mundo virtual para representar o legado do conhecimento místico, espiritual, iniciático e gnóstico. E nós fizemos isso, um grupo de pessoas, nós temos inúmeras atividades dentro da Escola com Harmonia. Como eu falei com vocês em outros vídeos lá na frente, ela tem inúmeros departamentos, ela tem que fazer trabalhos sociais, ela tem que fazer trabalhos com o reino da natureza, ela tem que representar toda a estrutura de uma escola mística. E um dos pontos fundamentais da escola mística é que os devotos têm que servir. Eles têm que servir a causa da verdade e da sabedoria. Eles têm que servir a causa da devoção. Eles têm que servir aos reinos da natureza, minimizando o sofrimento. Então, nós temos todos esses departamentos em atividade. Os devotos que trabalham no Com Harmonia têm que ter as suas práticas diárias de meditação e de oração. Um X de horas por dia. E os devotos do Com Harmonia, os instrutores, os que trabalham, têm a sua vida pessoal, têm a sua vida financeira, tudo isso. Porque a escola iniciática Com Harmonia, ela tem que ter a estrutura que represente como acontece na escola mística a qual nós somos ligados, não é? E nesse momento, dando continuidade aos vídeos anteriores, a escola mística Com Harmonia abriu os portões para os pátios internos. E nós já explicamos para vocês nos vídeos anteriores o que representa pátios internos. Nós vamos aprofundar ali o conhecimento, não é? Nós falamos isso para vocês nos encontros passados. O que significa pátios internos? Vocês estão aqui conosco nesses encontros nos pátios externos. Os internos nós aprofundamos o conhecimento, entregamos numa oitava a mais. E também nos pátios internos, a gente passa a entregar para o devoto pautas iniciáticas. Trabalhos iniciáticos. O que é isso, Maga Prisca? Isso é uma vivência mística que inicia você numa percepção de uma realidade que antes você não tinha percepcionado. E você vai começar a entrar em contato com essa realidade e vai começar a desenvolver a capacidade de perceber realidades mais profundas. Então, dentro
dos pátios internos, a gente entrega conhecimento, meditações, decretos, práticas místicas, pautas iniciáticas. E muitas vezes haverão muitas ocasiões em que esse material que nós vamos entregar para vocês através de vídeos, de encontros como esse e através de áudios, muitas vezes teremos momento em que vocês, dentro dos pátios internos, estarão trabalhando com os devotos nos templos. Os templos se localizam em algumas partes do Brasil, geralmente em áreas afastadas, como vocês já viram aqui a gente na nossa janela, em áreas rurais, em áreas de natureza. Porque as pautas místicas precisam do poder da natureza, sim, na sua forma mais limpa possível. Então, vocês vão receber áudios e, num futuro, vídeos, onde vocês estarão trabalhando com as pautas místicas em conjunto com a voz e a presença dos devotos. Nós já entregamos algum trabalho assim para vocês aqui nos pátios externos, mas nos pátios internos isso vai ser mais comum, porque uma das determinações dos instrutores maiores é que os devotos da Escola com Harmonia pratiquem em conjunto com os devotos dentro dos templos. Isso dá mais força, isso dá mais poder, isso dá aquela sensação de unidade. Muitos de vocês já descreveram isso para nós. Vocês falaram que é outra coisa fazer junto com as vozes, né, de todos nós. Então, você vai praticar na sua casa, quando você quiser, porque aí você vai ter aquilo para sempre. Mas naquele momento que você praticar na sua casa, você vai estar unido à egrégora que foi criada nos templos por milhares de devotos trabalhando numa pauta. Aí você consegue perceber o que você vai fazer? Você vai unir o seu lar com os templos maiores, que tem poder às vezes de 1.000 devotos, 2.000, 3.000, 4.000 trabalhando. Porque são templos que estão ligados a templos internos e maiores. Toda aquela estrutura que eu passei para vocês, toda a história que eu tive que contar para vocês do Yogananda, para vocês perceberem como nós podemos nos unir, com que poder nós podemos nos unir. Eu contei isso para vocês irem conseguindo imaginar, para que vocês entendam como é a estrutura de hierarquia, o que a hierarquia vai fazendo conosco aqui para elevar o nosso nível de consciência. Então você consegue perceber que a sua casa vai ser um templo? Que a sua casa vai estar unida energeticamente com a presença poderosa de uma egrégora de templos místicos milenares. Vocês já ouviram falar que quanto mais antiga é uma egrégora, mais poder ela tem? Cada vez que devotos que praticam mística, oração, meditação, a pauta que for, que é praticada há 100, 200, 1.000, 2.000 anos, essa egrégora ela fica cada vez mais robusta. Ela tem a presença de seres arcangélicos e dévicos com ela. E o seu lar vai se unir com esta egrégora. É por isso que os instrutores maiores quiseram criar o Com Harmonia, para ele servir de ponte para ser realizado esse trabalho. E também não é só o seu lar que será o templo. Você é o templo. Porque o seu crânio e a sua glândula interna, a hipófise, a pineal, tudo isso aqui é uma catedral a nível de geometria sagrada.
E quando você está colocando isso daqui, a energia que tem aqui, as células piramidais que tem aqui, que um dia nós vamos falar disso, quando você está unindo o poder da sua vontade e da sua devoção ardente a uma pauta mística que está sendo construída por centenas e centenas e centenas de devotos em diferentes partes do país e por vezes em diferentes partes do planeta, então você passa a ser um templo também de grande poder, porque a sua força se une com a de todos. E nós tivemos uma vivência mística outro dia, um instrutor falando conosco, onde ele nos ensinou a frase um por todos e todos por um. Onde ele nos disse, o poder de todos é o de um, e o de um se soma ao todos, então o poder fica gigantesco para o devoto que se une à egrégora de luz. Não existe espaço e não existe tempo para a verdadeira presença do Eu Sou. Onde há coligação, aí há essa comunhão da sua pessoa, do seu lar, com essa egrégora gigantesca. Então, a sua casa e você vão ficar unidas às poderosas egrégoras da grande fraternidade branca. O poder da egrégora estará com você e você carinhosamente estará ofertando a sua energia sagrada para alimentar esta egrégora de luz do planeta e melhorar a vida de todos os filhos da Mãe Terra. Quanto mais você doa, mais você recebe. Francisco de Assis nos ensinou isso. Ele vivia nessa verdade, ele percepcionava essa verdade. Então, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto maior é a egrégora da qual eu participo, mais poder eu recebo. Por isso também temos que tomar cuidado. A que egrégora estamos nos unindo? É de luz? É de mestres iluminados? Temos que pensar nisso. Você, se unindo aos pátios internos da Escola com Harmonia, você fará parte do que nós chamamos Confraria dos Devotos, que seguem as pautas da grande fraternidade branca dos mestres iluminados. O seu nome, a partir dos pátios internos, ele vai ser registrado nos livros de registros dos templos maiores, que estão sobre a guardiania dos guardiães e dos mestres da grande fraternidade branca. Então, no pátio externo, a gente entrega conhecimento para vocês num nível que não precisa disso. Nos pátios internos, lembra a história toda que eu contei para você dos instrutores? Eles querem saber quem é que está recebendo esse conhecimento aqui, essa pauta aqui. Ah, é o fulano de tal. O nome dele está nos registros dos templos. Por isso que nós temos que fazer matrícula. Por isso que vocês vão ter que dar seu nome, sua data de nascimento, porque os instrutores maiores dos templos vão passar a acompanhar você energeticamente, a sua evolução, a evolução da sua consciência, isso estará acontecendo. Por isso contei para vocês a história do Yogananda, para vocês saberem que existe a unidade em outros níveis e que os instrutores maiores e os mestres que estão em outros níveis vão estar acompanhando você. Ok? E dentro dos pátios internos vocês ainda vão receber notícias mais profundas do que essa que eu estou podendo falar aqui. Tudo o que você receber de conhecimento vai estar sendo observado pelos instrutores. Eles vão dizer, isso pode entregar, isso não pode entregar.
Você também que faz parte dos pátios internos, você poderá vir a ser convocado para pautas de trabalhos místicos, para ajudar na iluminação de quais ou tais assuntos do planeta. Num determinado momento, os instrutores e os mestres maiores, eles pedem: se reúnam devotos para que nós possamos ajudar em tal coisa. E aí devotos do mundo inteiro se reúnem, em diferentes lugares. Mas nós temos lá o fuso horário de todos os países e todos vão se reunir ao mesmo tempo e todos estarão decretando ou criando tela mental e egrégoras de luz para aquela situação planetária. E, se você quiser, você fará parte dessa unidade, essa união de forças. Você vai receber o que nós chamamos de convocação. Você poderá vir ou não participar, é livre, você não é obrigado. E se você quiser participar, você vai receber a pauta e estará em unidade com as vozes dos devotos para você fazer junto do seu lar. Porque o seu lar é um templo. No seu lar está ancorada a presença divina toda poderosa da grande fraternidade branca. E aí você colocará o seu lar a serviço nesse momento. Então você vai fazer parte de uma ciranda de milhares de seres que estão ofertados para a hierarquia, para trabalhar. E ao longo do tempo, devido às experiências, ao conhecimento e às práticas iniciáticas que você vai estar praticando, você vai sentir isso. Você vai sentir o poder. Você vai sentir a presença divina cada vez mais atuante em você. Tudo isso nós aprofundaremos no conhecimento que vamos compartilhar nos pátios internos da Escola Iniciática com Harmonia. E todos vocês que quiserem romper com o ciclo de sofrimento, com esse ciclo medíocre e apertado da vida, todos vocês que quiserem realizar a felicidade aqui e agora, todos estão convidados a adentrar os pátios internos. Até lá, fiquem todos em profunda comunhão com a nossa sagrada presença divina.